Ela limpava a casa dele todos os dias, cuidava dos filhos dele como se fossem seus, e nunca pediu nada em troca. Até o dia em que Eduardo voltou mais cedo e encontrou sua namorada humilhando essa mulher. E ela, em silêncio, só abraçava os gêmeos. Foi aí que ele entendeu quem realmente amava seus filhos. Eduardo Matarazzo tinha um hábito que poucos conheciam. Toda vez que entrava em sua própria casa, parava no hall de entrada e escutava. Não era paranoia, era controle. O mesmo controle que usava nas reuniões da holding, nos contratos milionários, nas negociações que duravam madrugadas. Eduardo não gostava de surpresas. Eduardo gostava de saber exatamente o que acontecia em cada canto do seu mundo. Naquela tarde ele voltou mais cedo. Uma reunião cancelada de última hora. O motorista o deixou no portão e Eduardo dispensou o carro com um gesto rápido. Caminhou pela lateral da casa, entrou pela porta dos fundos, coisa que quase nunca fazia. Atravessou a cozinha vazia. E então parou. Parou porque ouviu uma voz que não reconheceu. Não era o tom, era a crueldade. Você acha que pode sentar no sofá da sala como se fosse gente da casa? A voz vinha do corredor que ligava a cozinha à sala principal. Eduardo deu 2 passos e ficou parcialmente escondido atrás da parede. O que viu nos segundos seguintes mudou a direção da sua vida inteira. Denise estava de pé no centro da sala. O dedo indicador apontado como uma arma. O corpo inclinado para frente, dominante, ocupando espaço como quem marca território. E na frente dela, encurralada contra a parede, estava Clara. Clara não estava chorando. Clara não estava gritando. Clara estava em silêncio, com as 2 mãos segurando os ombros de Theo e Enzo, mantendo os gêmeos atrás do seu corpo. Os meninos tinham os olhos arregalados. Enzo segurava a barra do uniforme de Clara com tanta força que os dedos estavam brancos. Eu já disse que não quero esses meninos correndo pela casa quando eu estou aqui. E eu já disse que você não é babá. Você é a faxineira limpa, não senta, não come na mesa, não brinca com os filhos do Eduardo como se fosse da família. Denise falava sem levantar a voz. Esse era o detalhe que gelou o sangue de Eduardo. Ela não estava descontrolada, estava calculada. Cada palavra saía como uma instrução precisa, cirúrgica, projetada para diminuir. Clara engoliu em seco. Eduardo viu o movimento da garganta dela, viu os ombros subirem e descerem uma única vez. E então, Clara fez algo que Eduardo nunca esqueceu. Ela se abaixou, ficou na altura dos filhos dele e sussurrou algo no ouvido de Theo. O menino assentiu. Clara se levantou, pegou a mão de cada um dos gêmeos e começou a caminhar em direção ao corredor. O mesmo corredor onde Eduardo estava escondido. Eu não terminei de falar com você. Clara parou. Não se virou. Respirou fundo. E disse sem olhar para trás, com uma voz tão firme que parecia feita de ferro. Terminou sim. Porque na frente dessas crianças, a senhora não vai falar mais nada. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para Eduardo pareceu uma eternidade. Denise abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que Eduardo a conhecia, Denise Bulhões não teve resposta. Clara continuou andando. Os gêmeos seguravam suas mãos. Theo olhava para a frente com o queixo levantado, imitando Clara sem perceber. Enzo ainda tremia, mas não soltava a mão dela. Eduardo recuou 3 passos. Encostou na parede da cozinha. Sentiu o mármore frio nas costas. Suas mãos estavam fechadas com tanta força que as unhas marcavam a palma. Ele ficou ali por um longo tempo, não sabia quanto. Ouviu os passos de Clara subindo a escada com os meninos. Ouviu o som distante de uma porta se fechando. E depois, silêncio. Na sala, Denise pegou o celular e sentou no sofá como se nada tivesse acontecido. Eduardo não confrontou ninguém naquela tarde. Não disse uma palavra. Subiu para o escritório, trancou a porta e ficou olhando pela janela que dava para o jardim. O jardim que Clara mantinha impecável, embora isso não fizesse parte das suas obrigações. O jardim onde os gêmeos brincavam todas as tardes. O jardim que Denise nunca pisou. A imagem não saía da sua cabeça.
Não era a agressão de Denise, embora isso o tivesse atingido como um golpe. Era outra coisa. Era Clara se abaixando na altura dos meninos. Era o sussurro. Era a mão segurando a mão. Era a voz que não tremeu. Era a dignidade. Eduardo conhecia pessoas poderosas. Presidentes de bancos, juízes, senadores, gente que falava alto, que comandava salas, que dobrava vontades. Mas ele nunca tinha visto poder como aquele. O poder de alguém que não tem nada, nenhum título, nenhum sobrenome, nenhuma conta bancária, e mesmo assim se recusa a ser diminuída. Não por orgulho, não por raiva, mas porque havia duas crianças que precisavam ver que alguém naquela casa tinha coragem de dizer basta. Terminou sim, porque na frente dessas crianças, a senhora não vai falar mais nada. A frase ecoava. Eduardo repetiu mentalmente, uma vez, 2, 10 vezes, e a cada repetição, algo dentro dele se deslocava, como uma peça de mobília que estava no lugar errado durante tanto tempo que ele já tinha se acostumado a desviar dela. Agora, de repente, ele via o espaço vazio onde a peça deveria estar. Quando foi a última vez que ele mesmo protegeu os gêmeos de alguma coisa? Quando foi a última vez que ele se abaixou na altura deles e sussurrou algo que os fizesse se sentir seguros? Eduardo Matarazzo sabia fechar contratos de 80 milhões. Sabia ler balanços, antecipar tendências de mercado, identificar riscos corporativos antes que qualquer analista. Mas não sabia o nome da professora dos filhos. Não sabia que Enzo tinha medo de trovão. Não sabia que Theo desenhava todas as noites antes de dormir e escondia os desenhos debaixo do travesseiro. Clara sabia. Clara sabia porque era ela quem colocava os meninos para dormir quando Eduardo tinha jantares de negócios. Era ela quem esquentava o leite na temperatura certa, quem conferia debaixo da cama para provar que não havia monstros, quem deixava a luz do corredor acesa porque Enzo não dormia no escuro total. Eduardo não sabia nada disso, e a vergonha dessa ignorância era pior do que qualquer coisa que ele já tinha sentido. Já passava das 10 da noite quando ele desceu. A casa estava em silêncio. Denise tinha ido embora, provavelmente para o apartamento dela no centro, como fazia quando não queria ficar. Eduardo caminhou até o quarto dos gêmeos. Abriu a porta devagar. Os dois dormiam. Theo estava de bruços, com o braço pendurado para fora da cama. Enzo estava enrolado no cobertor como um casulo, o rosto sereno. Entre as duas camas, no criado mudo, havia um copo de água com uma rodela de limão, exatamente como Enzo gostava. E ao lado do copo, um pedaço de papel dobrado. Eduardo pegou o papel. Abriu. Era um desenho de Theo. 4 figuras de palitinho. 2 meninos pequenos de mãos dadas. Uma mulher ao lado deles, maior, com um sorriso largo. E acima dos 3, escrito com a letra torta e enorme de uma criança, uma única palavra: família. A 4ª figura, um homem, estava do outro lado do papel, sozinho, sem sorriso, com uma maleta na mão. Eduardo ficou parado, olhando para aquele desenho por tanto tempo que seus olhos começaram a arder, não de raiva, não de cansaço, de reconhecimento. Seus próprios filhos tinham desenhado a família deles, e a família deles não incluía a namorada do pai. Não incluía nenhuma das pessoas que Eduardo achava que importavam. A família deles era Clara. Ele era o homem da maleta, do outro lado do papel, sozinho. Eduardo dobrou o desenho com cuidado, colocou no bolso do paletó e saiu do quarto dos filhos com uma certeza que ainda não tinha palavras para descrever, mas que já pesava como chumbo no centro do peito. Desceu a escada e foi até a cozinha. Dona Zilda estava lá, como quase sempre, organizando os mantimentos da manhã seguinte. A cozinheira trabalhou na casa desde antes dos gêmeos nascerem. Conhecia cada canto, cada som, cada silêncio daquela mansão. Zilda. A cozinheira se virou devagar, medindo a expressão dele com a experiência de quem lê rostos há décadas. O senhor viu. Não era uma pergunta. Eduardo sentou no banco da ilha da cozinha. Algo que nunca fazia. Sempre comia na sala de jantar, sempre com a postura correta, sempre no lugar certo. Mas naquela noite, sentou na cozinha como um homem que não sabia mais onde pertencia. Há quanto tempo isso acontece, Zilda?
A cozinheira abriu uma gaveta, tirou um pano de prato, começou a secar copos que já estavam secos. As mãos precisavam de movimento para que a boca pudesse falar. Desde o começo. Eduardo fechou os olhos. Por que ninguém me disse? Dona Zilda colocou o copo na prateleira, virou-se para ele e disse algo que Eduardo carregaria para o resto da vida. Porque o senhor nunca ficou tempo suficiente para ver. O relógio da cozinha marcava cada segundo. Eduardo olhava para as próprias mãos, mãos que assinavam contratos, que apertavam as mãos de investidores, que nunca tremiam. Naquela noite, tremiam. E a Clara? O que ela faz quando isso acontece? Zilda abriu um sorriso pequeno, triste e orgulhoso ao mesmo tempo. A mesma coisa que o senhor viu hoje. Pega os meninos e leva embora da cena. Nunca grita, nunca revida, nunca reclama para ninguém. Depois que os meninos dormem, ela volta e termina o serviço. Como se nada tivesse acontecido. Toda vez. Eduardo passou a mão pelo rosto. Respirou fundo e fez a pergunta que na verdade não era sobre Clara. Era sobre ele. Zilda, meus filhos são felizes? A cozinheira parou. Olhou para ele com uma compaixão que Eduardo não merecia, mas que ela oferecia mesmo assim. Os seus filhos são amados, Eduardo, mas não por quem o senhor pensa. A cozinha ficou em silêncio. O único som era o zumbido baixo da geladeira e o tic-tac do relógio. Eduardo levantou do banco, caminhou até a porta e parou. Amanhã eu preciso de um café mais cedo. Vai estar pronto. Eduardo subiu a escada de volta ao escritório, mas não dormiu. Ficou a noite inteira sentado na poltrona, com o desenho de Theo aberto sobre a mesa. 4 figuras de palitinho, 3 juntas, uma separada. E pela primeira vez em muitos anos, Eduardo Matarazzo não sabia qual seria o próximo passo. Porque todos os próximos passos que ele podia imaginar exigiam algo que o dinheiro não comprava. Coragem para enxergar o que ele tinha se recusado a ver. Eduardo não dormiu. Quando a primeira luz da manhã entrou pelas frestas da cortina do escritório, ele ainda estava na mesma posição. O desenho de Theo continuava aberto sobre a mesa, como um mapa que revelava um território que ele nunca tinha explorado, a vida emocional dos próprios filhos. Desceu a escada antes que qualquer pessoa da casa acordasse. A cozinha já tinha cheiro de café. Dona Zilda cumpria promessas com a mesma precisão de sempre. Eduardo sentou no mesmo banco da noite anterior. A cozinheira colocou a xícara diante dele sem dizer uma palavra. Não precisava. O silêncio entre os dois já carregava tudo o que havia sido dito na noite passada. Eduardo tomou o café devagar. Cada gole parecia diferente. Não porque o café fosse outro, mas porque ele estava prestando atenção. Prestando atenção no barulho da casa acordando, no som dos passos no andar de cima, na torneira do banheiro dos meninos. E então, um som que ele nunca tinha percebido antes. Uma voz suave, cantarolando baixinho. Clara. Ela cantava para os gêmeos enquanto os ajudava a se arrumar. Eduardo não conseguia distinguir a melodia. Era algo simples, talvez uma canção antiga, dessas que passam de mãe para filha sem que ninguém lembre de onde veio. Mas o efeito era claro. Risadas. As risadas dos seus filhos. Uma, depois a outra, depois as duas juntas, misturadas com a voz de Clara. Eduardo colocou a xícara na mesa. Ficou parado, ouvindo. Quanto tempo fazia que ele não ouvia seus filhos rindo assim? Não a risada educada que eles davam nos jantares formais. Não o sorriso contido que mostravam quando Denise estava presente. A risada de verdade. A que vem do fundo do peito, a que não pede permissão. A que só acontece quando uma criança se sente segura. Os gêmeos desceram a escada correndo. Theo na frente como sempre, o mais corajoso, o que chegava primeiro em tudo. Enzo logo atrás, segurando um caderno de desenhos contra o peito como se fosse um escudo. Os dois pararam ao ver o pai na cozinha. Pai. A surpresa na voz de Theo doeu mais do que qualquer palavra que Denise tinha dito na véspera. O menino estava genuinamente espantado de encontrar o pai ali, naquele horário, naquele lugar, como se Eduardo fosse um visitante na própria casa.
Bom dia. Eduardo tentou sorrir. Theo olhou para Enzo. Enzo olhou para Theo. Aquela comunicação silenciosa que só gêmeos dominam. Um idioma inteiro feito de olhares e microexpressões que o resto do mundo não consegue traduzir. O senhor não vai trabalhar hoje? Perguntou Enzo cauteloso. O senhor. Seus filhos o chamavam de senhor. Eduardo engoliu a informação como quem engole algo que arranhou a garganta inteira no caminho para baixo. Vou sim, mas queria tomar café com vocês hoje. Outro olhar entre os gêmeos. Dessa vez, algo diferente. Uma sombra de esperança misturada com desconfiança. A desconfiança de quem já aprendeu, mesmo tão jovem, que promessas de adultos são frágeis. Clara apareceu no topo da escada. Eduardo a viu antes que ela o visse. Ela usava o uniforme de trabalho, o cabelo preso, as mãos ainda úmidas de ter ajudado os meninos a lavarem o rosto. Quando percebeu Eduardo na cozinha, parou. Uma pausa breve, quase imperceptível, como alguém que recalcula uma rota no meio do caminho. Bom dia, Sr. Eduardo. A voz era profissional, neutra, a mesma voz de sempre. Nenhum vestígio da mulher que, horas antes, tinha enfrentado Denise com a firmeza de quem não tinha mais nada a perder. Clara desceu a escada, foi direto para o armário de produtos de limpeza e começou a organizar o material do dia. Eduardo a observava. Pela primeira vez, ele realmente observava. Viu como Clara se movia pela casa. Sem pressa, mas sem desperdício. Cada gesto tinha propósito. Ela sabia exatamente onde cada coisa ficava, não porque era obrigada a saber, mas porque ela tratava aquela casa como se importasse. Ajeitou uma almofada no sofá. Reposicionou um porta-retrato que estava levemente torto na estante. Parou diante da janela da sala e abriu as cortinas com um movimento amplo, deixando a luz inundar o ambiente. Os gêmeos foram até ela antes de ir para a mesa. Não foram até o pai. Foram até Clara. Theo mostrou algo no caderno de Enzo, e Clara se inclinou para olhar, colocando a mão no ombro do menino enquanto escutava. Enzo apontou para um detalhe do desenho. Clara assentiu, disse algo que Eduardo não conseguiu ouvir, e Enzo sorriu daquele jeito que só crianças sorriem quando alguém leva a sério uma coisa que elas fizeram. Eduardo estava a menos de 5 metros, e era invisível. O café da manhã aconteceu em silêncio parcial. Os gêmeos comiam e trocavam olhares. Eduardo tentou puxar conversa 2 vezes. Theo respondeu com frases curtas, educadas, sem substância. Enzo apenas assentiu. Não era rebeldia, era distância. A distância de quem não sabe como se comportar perto de alguém que deveria ser familiar, mas não é. Quando os meninos terminaram, levantaram da mesa e foram em direção à porta, onde o motorista já esperava para levá-los à escola. Theo parou no meio do caminho, virou-se e disse: Pai, a Clara pode ir buscar a gente hoje? Eduardo franziu a testa. Buscar vocês? Mas o motorista sempre leva e busca. A Clara busca melhor. Eduardo ia perguntar o que aquilo significava, mas Theo já tinha saído. Enzo ficou parado 1 segundo a mais, olhando para o pai com algo que Eduardo não conseguiu decifrar. Não era raiva, não era tristeza. Era algo entre expectativa e desistência. Como se o menino quisesse dizer alguma coisa, mas já tivesse desistido de ser ouvido há muito tempo. Quando a porta se fechou, Eduardo ficou sozinho na sala de jantar. Dona Zilda recolhia os pratos. Clara já tinha desaparecido para o andar de cima. E então Eduardo fez algo fora do seu padrão. Pegou o celular, ligou para o escritório e disse ao assistente que não iria naquela manhã. Remarque tudo para a tarde. Houve um silêncio surpreso do outro lado da linha. Eduardo Matarazzo não remarcava reuniões. Eduardo Matarazzo era as reuniões. Mas o assistente apenas confirmou e desligou. Eduardo ficou na casa e começou a prestar atenção em tudo. Observou Clara trocar a roupa de cama dos gêmeos com um cuidado que ia além do profissional. Viu como ela alisava o lençol com as mãos, como se estivesse preparando um ninho. Viu que no quarto de Enzo, ela colocava o travesseiro do lado esquerdo, porque o menino dormia virado para a porta.
E no quarto de Theo, o travesseiro ficava no centro, porque ele dormia de bruços e precisava de mais espaço. Detalhes. Pequenos, silenciosos, invisíveis para quem não está olhando. Clara sabia como cada um dos seus filhos dormia. Eduardo não sabia. Desceu para o escritório e sentou diante do computador. Mas não abriu planilhas. Abriu a gaveta do lado esquerdo, onde guardava documentos pessoais. Procurou a ficha de contratação de Clara. Encontrou. Nome completo: Clara de Souza Ventura. Contratada há pouco mais de 3 anos. Referências: 2 famílias anteriores, ambas com elogios. Estado civil: solteira. Dependentes: nenhum. Endereço: um bairro simples na Zona Norte. Era tudo o que ele sabia sobre a mulher que criava seus filhos. Eduardo recostou na cadeira e ficou olhando para aquela ficha como quem olha para um espelho que reflete não o rosto, mas o caráter. 3 anos. Clara estava na vida dos gêmeos há 3 anos. Tinha visto os primeiros passos deles na escola, as primeiras palavras escritas, os primeiros medos, as primeiras perguntas difíceis. E Eduardo tinha reduzido tudo isso a uma ficha de contratação com 6 linhas. O telefone tocou. Eduardo olhou para a tela. Denise. Deixou tocar. 1 vez, 2, 3. O telefone parou. Segundos depois, uma mensagem. Amor, jantar hoje. Reservei aquele restaurante que você gosta. Eduardo leu a mensagem e sentiu algo que não esperava. Nada. Absolutamente nada. Nenhum calor. Nenhuma ansiedade. Nenhum desejo de vê-la. Como se a mulher que escreveu aquela mensagem fosse uma estranha que ele encontrou em uma festa e cuja presença já não fazia diferença alguma. Guardou o celular no bolso sem responder. A tarde chegou, e Eduardo se forçou a ir ao escritório. Passou pelas reuniões no modo automático, presente no corpo, ausente em todo o resto. Seu sócio, Maurício, notou algo diferente durante uma negociação importante. Eduardo, você está aqui? Estou. Não parece. Eduardo não explicou. Não saberia como. Como dizer ao sócio que o CEO de uma holding bilionária tinha sido destruído por um desenho de palitinhos? Como explicar que uma faxineira tinha dito 7 palavras que valiam mais do que todos os discursos de liderança que ele já tinha feito? Terminou sim, porque na frente dessas crianças, a senhora não vai falar mais nada. 7 palavras, sem gritar, sem tremer, sem pedir permissão. Eduardo saiu do escritório mais cedo pela 2ª vez consecutiva. Outra coisa que nunca acontecia. Quando chegou em casa, foi direto para a cozinha. Zilda estava preparando o jantar. Zilda, eu preciso te perguntar uma coisa. A cozinheira secou as mãos no avental e esperou. Meus filhos, eles falam sobre mim? Zilda olhou para ele com aquele olhar que misturava compaixão e uma dureza antiga, de quem já viu demais para adoçar verdades. Eles falam sobre a Clara. Eduardo assentiu devagar. A resposta era esperada, mas ouvir em voz alta tinha um peso diferente, um peso de sentença. E quando a Denise está aqui? Zilda voltou a mexer a panela. O barulho da colher contra o fundo de metal preencheu o silêncio por alguns segundos. Quando a Denise está aqui, os meninos ficam no quarto. Não descem, não fazem barulho, comem rápido e pedem licença. Desde quando? Desde sempre. Eduardo encostou na bancada. Suas mãos seguravam a borda do mármore com tanta força que os nós dos dedos doíam. E eu nunca percebi? Zilda não respondeu. Não precisava. O silêncio dela foi mais eloquente do que qualquer acusação. Eduardo saiu da cozinha e subiu a escada. No corredor do 2º andar, ouviu vozes vindas do quarto dos gêmeos. A porta estava entreaberta. Aproximou-se sem fazer barulho e olhou pela fresta. Clara estava sentada no chão, entre as 2 camas. Theo estava deitado de bruços na cama dele, com o queixo apoiado nas mãos, olhando para Clara. Enzo estava no chão ao lado dela, encostado no seu braço, com o caderno de desenhos aberto no colo. Clara, você vai embora? Perguntou Enzo, sem levantar os olhos do caderno. Eduardo sentiu o ar sumir dos pulmões. Por que você está perguntando isso? É porque a moça loira disse que ia mandar você embora. Clara não respondeu imediatamente.
Eduardo viu os ombros dela se moverem. Uma respiração longa, controlada, de quem está escolhendo cada palavra com cuidado cirúrgico. Enzo, olha para mim! O menino levantou os olhos. Enquanto vocês precisarem de mim, eu vou estar aqui. Não importa o que ninguém diga, entendeu? Enzo assentiu. Theo, da cama, estendeu a mão. Clara segurou. E Enzo colocou a mão dele em cima das duas. 3 mãos, empilhadas, como um pacto. Eduardo recuou. Encostou as costas na parede do corredor. Seus olhos ardiam. Sua garganta estava fechada. Ele levou a mão ao bolso do paletó e sentiu o papel dobrado. O desenho de Theo que ele carregava desde a noite anterior. Naquele corredor silencioso, Eduardo Matarazzo entendeu algo que nenhum relatório financeiro, nenhuma análise de mercado e nenhum consultor jamais poderia ter lhe ensinado. Ele não tinha perdido seus filhos para outra pessoa. Ele tinha entregado. Dia após dia, reunião após reunião, viagem após viagem, ele tinha aberto mão da presença. E no espaço que ele deixou vazio, Clara entrou. Não por ambição, não por estratégia, mas porque alguém precisava estar ali, e ela escolheu ficar. E a mulher que ele tinha colocado dentro da sua casa para ser sua companheira era a mesma que estava tentando expulsar a única pessoa que seus filhos amavam. Eduardo desceu a escada. Pegou o celular, leu a mensagem de Denise mais uma vez e digitou uma resposta que era, na verdade, o início de uma demolição. Precisamos conversar, pessoalmente, amanhã. Enviou. Guardou o celular. E pela primeira vez em anos, foi até o quarto dos filhos, abriu a porta e perguntou: Posso ficar aqui com vocês? Theo e Enzo olharam para ele com a mesma surpresa da manhã. Clara se levantou do chão imediatamente, como se a presença do patrão exigisse que ela desocupasse o espaço. Eduardo olhou para ela e fez algo que Clara não esperava. Fica, Clara, por favor. Clara parou, olhou para os gêmeos. Os meninos olharam para ela. E Enzo, com a naturalidade brutal que só uma criança possui, resolveu a situação. Senta aqui, pai. A Clara estava contando uma história. Eduardo sentou no chão do quarto dos seus próprios filhos pela primeira vez na vida e ouviu Clara contar uma história sobre um pássaro que não sabia voar, mas que caminhava tão longe que conhecia mais lugares do que todos os outros pássaros juntos. Theo adormeceu primeiro. Depois Enzo, com a cabeça tombada no ombro de Clara. E Eduardo ficou ali, no chão, em silêncio, olhando para a mulher que segurava o peso do seu mundo sem nunca ter pedido nada em troca. Naquela noite, Eduardo não dormiu no quarto principal. Dormiu na poltrona do escritório, com o desenho de Theo no bolso e uma pergunta que não o deixava em paz. Se ele tirasse Clara daquela casa, o que restaria dos seus filhos? E se ele tirasse Denise, o que restaria dele? Eduardo acordou na poltrona do escritório com o corpo travado e a mente mais pesada do que quando fechou os olhos. O desenho de Theo continuava no bolso do paletó. Já não era mais um papel. Era uma acusação que ele carregava contra si mesmo. Levantou devagar, trocou de roupa, desceu a escada. A casa ainda estava silenciosa. Os gêmeos não tinham acordado. Na cozinha, Dona Zilda já preparava o café. Os olhos dela acompanharam Eduardo quando ele passou direto pela mesa e foi até a janela que dava para o jardim. Ela confirmou? Zilda sabia de quem ele estava falando. Ligou ontem à noite perguntando que horas o senhor queria. Disse que vem depois do almoço. Eduardo assentiu sem se virar. Depois do almoço, poucas horas para organizar dentro de si algo que não tinha forma nem nome. Algo entre decepção e nojo. Algo entre raiva de Denise e raiva de si mesmo por ter sido cego por tanto tempo. A manhã passou com uma lentidão insuportável. Eduardo tentou trabalhar do escritório de casa, mas as palavras nos e-mails não faziam sentido. Os números nos relatórios pareciam de outro idioma. Tudo o que ele conseguia processar era o som da casa ao redor. Clara limpando o andar de baixo, o aspirador, a torneira. E entre um ruído e outro,
O silêncio absoluto de uma mulher que trabalhava como se fosse invisível. Os gêmeos tinham ido para a escola. A casa ficou vazia daquela energia que só crianças produzem. E no vazio, Eduardo percebeu algo. Sem os meninos e sem Clara, aquela mansão era apenas um edifício. Bonito, caro, impecável, mas sem vida. Denise chegou pontualmente. Eduardo ouviu o barulho do salto no piso do hall de entrada. Ouviu a bolsa sendo colocada sobre o aparador. Ouviu a voz dela cumprimentando Dona Zilda com aquela simpatia ensaiada que ele agora reconhecia como figurino. Eduardo? Ele estava na sala de estar, de pé, perto da lareira. Não sentou. Não ofereceu bebida. Não sorriu. Denise percebeu imediatamente. Seus olhos percorreram o rosto dele como quem lê um contrato procurando cláusulas perigosas. O que aconteceu? Senta, Denise. Ela sentou no sofá, cruzou as pernas, ajeitou a postura. Tudo calculado, tudo no lugar. Eduardo a observava com olhos novos, os mesmos olhos que agora enxergavam detalhes que antes passavam despercebidos. Viu como Denise ocupava o sofá como se fosse dela. Viu como ela olhou de relance para a estante, provavelmente verificando se as mudanças de decoração que havia sugerido tinham sido feitas. Viu como ela não perguntou pelos gêmeos. Nunca perguntava. Eu voltei mais cedo anteontem. Uma frase simples. Mas o efeito no rosto de Denise foi como uma rachadura em porcelana fina. Sutil, quase invisível, mas irreversível. Mais cedo? Entrei pela porta dos fundos, fiquei na cozinha. Silêncio. Eduardo viu o exato momento em que Denise entendeu. Os olhos dela se estreitaram por uma fração de segundo. A mandíbula travou. Mas a recuperação foi rápida, impressionantemente rápida. Denise soltou o ar pelo nariz e inclinou a cabeça levemente, como quem se prepara para explicar algo óbvio a alguém que não compreendeu a situação. Eduardo, eu sei o que você viu, e eu entendo que pode ter parecido excessivo. Mas você precisa entender o contexto. Aquela mulher não respeita limites. Ela age como se fosse a mãe dos seus filhos. Senta no sofá. Come na mesa, interfere na educação deles. Eu só estava tentando colocar ordem. Eduardo escutou. Cada palavra, cada justificativa, cada tentativa de reemoldurar o que ele tinha visto com os próprios olhos. E enquanto Denise falava, ele se lembrou de Clara, do silêncio de Clara, da mão de Clara no ombro de Enzo, da voz firme que não precisou gritar para ter mais autoridade do que qualquer discurso. Colocar ordem, Eduardo repetiu. Não como pergunta, como constatação. Sim, alguém precisa fazer isso quando você não está. E apontar o dedo na cara dela faz parte dessa ordem? Denise descruzou as pernas. Recruzou. O primeiro sinal de desconforto real. Eu não apontei o dedo na cara de ninguém. Eu vi, Denise. O silêncio que se seguiu não era como o silêncio de Clara, que era feito de força e escolha. O silêncio de Denise era o de quem ficou sem roteiro. O de quem sempre teve uma resposta pronta e, de repente, encontrou uma parede que não podia contornar. Você está fazendo um drama por causa de uma funcionária. Eduardo sentiu o sangue esquentar, mas não levantou a voz. Lembrou de Clara. Se ela conseguiu manter a compostura enquanto era atacada, ele podia fazer o mesmo. Eu estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Estou prestando atenção. Denise se levantou do sofá. Caminhou até a janela. Ficou de costas para ele. Eduardo conhecia esse movimento. Era a tática dela quando perdia o controle de uma conversa. Virar de costas, criar distância, forçar o outro a ir até ela. Mas Eduardo não foi. Meus filhos têm medo de você, Denise. Ela se virou. E pela primeira vez, Eduardo viu algo que não era cálculo nem estratégia. Viu surpresa. Genuína. Medo. Eduardo, isso é absurdo. Eu nunca encostei naquelas crianças. Não precisa encostar. Quando você está nesta casa, eles se trancam no quarto. Não descem, não fazem barulho. Comem em silêncio e pedem licença para sair da mesa. Crianças não fazem isso quando se sentem seguras. Denise abriu a boca para responder,
Mas Eduardo continuou. Não com raiva, com a clareza assustadora de quem finalmente juntou todas as peças. Eu perguntei ao meu filho quem ele queria que fosse buscar ele na escola. Sabe o que ele respondeu? Ele pediu a Clara. Não pediu você. Não pediu o motorista. Pediu a mulher que você humilha quando eu não estou olhando. Eduardo, você está sendo manipulado por uma empregada. A palavra saiu como um disparo. Empregada. Não o nome, não a função. Empregada. Dita com um peso que revelava exatamente como Denise via Clara, e, por extensão, como via qualquer pessoa que considerasse abaixo de si. Eduardo a olhou nos olhos por um longo tempo, e quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro, mas cada sílaba carregava o peso de uma decisão que já estava tomada. A Clara protegeu meus filhos de você, sem gritar, sem revidar, sem vir me contar. Ela fez o que eu deveria ter feito. E você quer que eu acredite que o problema é ela? Denise piscou. Uma vez. 2 vezes. E então fez algo que Eduardo não esperava. Não gritou. Não chorou. Não se defendeu. Ela pegou a bolsa no aparador, ajeitou a alça no ombro e caminhou até a porta. Parou antes de sair. Virou-se pela metade. Você vai se arrepender. Quando perceber que essa mulher quer o seu dinheiro, vai lembrar de mim. E saiu. A porta se fechou com um clique suave, sem batida, sem cena. Denise saiu da mesma forma que tinha entrado na vida de Eduardo, com controle, com cálculo, com a certeza de que o mundo girava ao redor dela. Eduardo ficou na sala vazia. O perfume de Denise ainda pairava no ar. E junto com ele, uma sensação estranha, não de alívio como esperava, mas de vergonha. Vergonha por ter trazido aquela mulher para dentro da vida dos seus filhos. Vergonha por não ter visto antes. Vergonha por ter precisado flagrar uma cena para abrir os olhos. Dona Zilda apareceu na porta da cozinha. Não disse nada. Apenas olhou para ele com aquele olhar que dizia tudo sem pronunciar uma sílaba. Acabou, Zilda. A cozinheira assentiu devagar. Acabou o que precisava acabar. Mas o que precisa começar ainda nem tem nome. Eduardo não entendeu naquele momento, mas carregaria aquela frase por muito tempo. A tarde avançou e os gêmeos voltaram da escola. Eduardo estava na sala quando eles entraram. Theo parou na porta, olhou ao redor como quem faz uma varredura de segurança e perguntou baixinho para Dona Zilda. A moça está aqui? Não, meu bem, não está. Theo soltou o ar. Enzo entrou atrás dele e foi direto para a escada, provavelmente procurando Clara. Encontrou-a no corredor do 2º andar, organizando as toalhas do banheiro. Enzo simplesmente encostou a testa no braço dela e ficou ali, parado, em silêncio, como quem recarrega. Clara colocou a mão na cabeça do menino sem parar o que estava fazendo. Um gesto tão natural, tão automático, que era impossível que fosse ensaiado. Eduardo assistiu da base da escada, e naquele instante, a frase de Zilda começou a fazer sentido. O que precisava acabar, acabou. Mas aquilo que precisava começar, a reconstrução da sua relação com os próprios filhos, o reconhecimento de quem Clara realmente era, a coragem de olhar para a própria falha sem desviar. Tudo isso ainda era um terreno vasto, desconhecido e assustador. Eduardo subiu a escada. Passou por Clara e Enzo sem dizer nada. Entrou no escritório, sentou na cadeira e abriu a gaveta onde guardava a ficha de contratação de Clara. 6 linhas. Era tudo o que ele tinha. Pegou o telefone. Discou um número que não usava há tempos. Maurício, preciso de um favor. Pessoal, não profissional. O sócio estranhou, mas ouviu. Quero saber mais sobre uma pessoa. Clara de Souza Ventura. Tudo o que for público e acessível, sem invadir nada. Só quero entender quem é essa mulher. Maurício fez uma pausa. Isso tem a ver com o jeito estranho que você estava na reunião? Tem a ver com tudo. Eduardo desligou. Olhou pela janela. O jardim que Clara cuidava sem que ninguém pedisse estava banhado pela luz do fim de tarde. E em algum lugar daquela casa, uma mulher que ganhava um salário modesto
Estava fazendo mais pelos seus filhos do que todo o dinheiro dele jamais conseguiu fazer. A pergunta que Eduardo se fez naquela noite não era mais sobre Denise. Denise já era passado. A pergunta agora era sobre Clara, sobre quem ela era antes de chegar ali, sobre o que ela carregava em silêncio, sobre a história que ninguém naquela casa conhecia e sobre o que aconteceria quando ele finalmente descobrisse. Alguns dias se passaram desde a saída de Denise. A mansão mudou. Não nos móveis, não nas paredes, não nos objetos. Mudou no ar. Havia uma leveza que Eduardo não sabia nomear, mas que sentia cada vez que entrava em um cômodo e encontrava os gêmeos fora do quarto. Theo desenhava na mesa da sala. Enzo corria pelo corredor com um avião de papel. Coisas simples, coisas que crianças fazem quando não têm medo. Eduardo estava tentando. Todas as manhãs, descia antes dos meninos. Tomava café na cozinha, esperava. Quando eles apareciam, tentava conversar. As respostas ainda eram curtas, educadas, cautelosas. Mas algo estava mudando. Theo já não olhava para Enzo antes de responder. Enzo já não pedia licença para sair da mesa. Eram mudanças mínimas, quase invisíveis, mas para Eduardo tinham o peso de conquistas enormes. Clara continuava a mesma. Profissional, silenciosa, impecável. Se percebeu que Denise tinha ido embora, não demonstrou. Se sentiu alívio. Não deixou transparecer. Continuava chegando no mesmo horário, fazendo as mesmas tarefas, cantarolando para os meninos na hora de arrumar, deixando o copo de água com limão no criado mudo de Enzo, ajeitando o travesseiro de Theo no centro da cama. O mundo dela não girava em torno dos dramas dos patrões. Girava em torno do que precisava ser feito. Eduardo a observava com uma atenção que às vezes o incomodava. Não sabia bem o que procurava. Talvez uma falha. Talvez um sinal de que Denise estivesse certa. De que Clara tinha algum interesse oculto, alguma agenda, alguma ambição disfarçada. Mas quanto mais olhava, menos encontrava. Clara não pedia aumento. Não mencionava a saída de Denise. Não tentava ocupar nenhum espaço novo. Continuava exatamente onde sempre esteve, e era justamente isso que perturbava Eduardo. A consistência absoluta de alguém que não muda de comportamento dependendo de quem está assistindo. Numa tarde, Maurício ligou. Encontrei o que você pediu, mas acho melhor a gente conversar pessoalmente. O tom do sócio acendeu algo em Eduardo. Maurício era um homem pragmático, direto, que resolvia problemas por telefone em 3 minutos. Se estava pedindo uma conversa presencial, o que encontrou não era simples. Encontraram-se no escritório da holding. Maurício fechou a porta, colocou uma pasta sobre a mesa e sentou na cadeira oposta. Antes de abrir isso, preciso que você entenda uma coisa. Tudo aqui é informação pública. Registros, documentos acessíveis, notícias locais. Não invadi a privacidade de ninguém. Entendi. Fala. Maurício abriu a pasta. Clara de Souza Ventura. Nascida no interior, criada pela avó materna depois que a mãe faleceu quando ela ainda era criança. O pai saiu de cena antes dela nascer. A avó fez o que pôde. Clara estudou em escola pública, trabalhou desde cedo, conseguiu terminar o ensino médio com notas boas. Tinha planos de cursar serviço social. Eduardo escutava imóvel. Ela não cursou? Não, porque a avó adoeceu. Clara largou tudo para cuidar dela. Foram alguns anos difíceis. A avó acabou falecendo. Clara ficou sozinha, sem família, sem rede de apoio, sem nada. Começou a trabalhar como diarista para sobreviver. Maurício virou uma página. Aqui é onde fica interessante. Clara tem um irmão, Renato de Souza Ventura, mais velho, advogado trabalhista, formado pela Faculdade Integrada do Vale. Ele conseguiu estudar porque Clara mandava dinheiro. Ela trabalhava em 3 casas diferentes para bancar a faculdade dele. Eduardo sentiu a cadeira ficar desconfortável. Não pela cadeira, pelo peso do que estava ouvindo. Ela bancou a faculdade do irmão? Inteira. Renato se formou. Passou na prova da ordem. Abriu um escritório pequeno focado em direitos de trabalhadores domésticos. Hoje ele atende empregadas, faxineiras, cuidadoras, gente que não tem dinheiro para pagar advogado.
Ele cobra valores simbólicos ou trabalha de graça. E segundo tudo o que encontrei, a motivação dele é a Clara. Ele viu o que a irmã passou. Viu as humilhações, os patrões que não pagavam, as casas onde ela era tratada como se não fosse gente, e decidiu que ia lutar por pessoas como ela. Eduardo levantou da cadeira. Foi até a janela do escritório. A cidade se estendia lá embaixo. Prédios, carros, milhões de pessoas vivendo vidas que ele nunca pararia para imaginar. Tem mais? Maurício hesitou. Tem, e essa parte eu quase não coloquei na pasta. Fala, Maurício. Clara foi demitida da casa onde trabalhava antes da sua. Uma família no Jardim Sereno. O motivo oficial foi corte de custos. Mas eu encontrei uma publicação antiga em uma rede social. A filha da família postou na época. A postagem foi apagada depois, mas ficou nos registros de cash. O que dizia? Dizia que a mãe demitiu Clara porque o pai da família tinha elogiado a comida que Clara preparou para as crianças num fim de semana. A esposa interpretou como algo que não era. Clara foi mandada embora sem aviso, sem acerto completo, sem carta de referência. Eduardo ficou em silêncio por muito tempo, as mãos apoiadas no vidro da janela. O reflexo dele no vidro parecia o de um estranho. Ela perdeu o emprego porque cozinhou para as crianças. Ela perdeu o emprego porque alguém sentiu ciúme do cuidado que ela oferecia. Parece familiar? A pergunta de Maurício era precisa demais para ser ignorada. Eduardo se virou. Denise, eu não estou dizendo que é a mesma situação. Estou dizendo que a Clara já passou por isso antes. Ser punida por cuidar demais. E mesmo assim, quando chegou na sua casa, fez exatamente a mesma coisa. Cuidou dos seus filhos como se fossem dela, sabendo do risco. Eduardo voltou para a cadeira. Pegou a pasta, folheou as páginas, registros de emprego, endereços, uma foto antiga digitalizada de um jornal local, uma formatura de ensino médio, turma pequena, e no canto, quase cortada pela margem da foto, uma jovem de sorriso discreto segurando o diploma com as duas mãos. A legenda dizia: Formandos da Escola Municipal Anísio Braga. Clara. Eduardo fechou a pasta. Ficou olhando para a capa bege por um tempo que Maurício não ousou interromper. Maurício, quanto a Clara ganha na minha casa? O sócio franziu a testa. Eu não tenho essa informação, mas pelo padrão de mercado para a função, deve ser algo entre... Não importa o número. Seja qual for, não é suficiente. Eduardo, cuidado. Você está emocionado. Decisões tomadas assim. Não é emoção. É vergonha. Eu tenho uma mulher na minha casa que abriu mão da própria vida para cuidar da vida dos outros. Que bancou a formação do irmão limpando o chão. Que foi demitida por cuidar demais. E que mesmo assim, toda manhã, entra na minha casa e trata meus filhos como se fossem o bem mais precioso do mundo. E eu não sabia nem o nome completo dela até 4 dias atrás. Maurício não respondeu. Havia coisas que não tinham resposta. Eduardo saiu do escritório naquela tarde com a pasta debaixo do braço e uma clareza que doía como uma ferida aberta. Cada informação sobre Clara era um espelho que refletia a própria pequenez dele. Não a pequenez financeira. Nisso, Eduardo era gigante. A pequenez humana. A incapacidade de enxergar o valor de alguém que não usava o valor como moeda de troca. Quando chegou em casa, a primeira coisa que ouviu foi risada. Vinha do jardim. Eduardo foi até a porta dos fundos e parou. Clara estava agachada perto do canteiro de flores que ela mesma cultivava. Theo estava ao lado dela, com as mãos sujas de terra, plantando algo pequeno em um vaso. Enzo segurava o regador com as 2 mãos, concentrado, despejando água com um cuidado exagerado para não molhar demais. Devagar, Enzo. Ela precisa de água, mas não quer se afogar, disse Clara, e os 3 riram. Eduardo ficou na porta, assistindo. A pasta com a história de Clara pesava na mão esquerda. E ali, naquele jardim, a história ganhava corpo. Não era mais um relatório. Era uma mulher real, de joelhos na terra, ensinando seus filhos a cuidar de algo vivo. Uma mulher que nunca teve quem cuidasse dela. Theo levantou os olhos e viu o pai na porta. Pai, a Clara está ensinando a gente a plantar. Esse aqui vai dar flor.
Era a primeira vez que Theo falava com ele com entusiasmo genuíno. Sem cautela, sem medir palavras, como uma criança fala quando esquece que precisa ter cuidado com os adultos ao redor. Eduardo desceu os 3 degraus que levavam ao jardim. Agachou ao lado do filho. Que tipo de flor? Clara disse que é uma que demora para crescer, mas que quando abre é a mais bonita de todas. Eduardo olhou para Clara. Ela estava com as mãos na terra, os olhos nos vasos, o rosto sereno de quem não precisava de plateia para ser quem era. Sentiu que ela percebeu o olhar dele, mas ela não levantou os olhos. Continuou trabalhando. É verdade, Clara? Demora para crescer? Clara assentiu sem encará-lo. As coisas que valem a pena geralmente demoram. A frase ficou suspensa no ar da tarde. Eduardo não sabia se ela estava falando da planta ou de algo maior. E talvez esse fosse o ponto. Talvez Clara nunca precisasse explicar nada. Talvez a vida dela inteira fosse a explicação. Cada gesto, cada silêncio, cada escolha que ela fez sem que ninguém estivesse olhando. Naquela noite, Eduardo colocou os filhos para dormir pela primeira vez sozinho. Tentou. Errou a temperatura do leite de Enzo. Esqueceu de verificar debaixo da cama. Não sabia qual história Theo queria ouvir. Fez tudo errado, mas ficou. E quando os meninos finalmente adormeceram, Theo de bruços, Enzo enrolado no cobertor, Eduardo saiu do quarto e encontrou Clara no corredor. Ela estava indo verificar os meninos, como fazia todas as noites. Pararam um de frente para o outro. O corredor era estreito, a luz era fraca. Eles já dormiram, disse Eduardo. Clara assentiu. Fez menção de se virar para ir embora. Clara. Ela parou. Obrigado. Uma palavra, 2 sílabas. Mas Clara ficou parada por um instante longo demais para ser indiferença. Seus ombros se moveram. Aquela respiração controlada que Eduardo já conhecia. Quando ela se virou, seus olhos estavam úmidos, mas sua voz era firme. Não precisa agradecer. Eles merecem. E foi embora pelo corredor. Eduardo ficou parado, olhando para o espaço vazio onde Clara esteve, e entendeu que aquela frase, eles merecem, era a chave de tudo. Clara não cuidava dos gêmeos por obrigação, por salário ou por estratégia. Cuidava porque acreditava, de verdade, que aquelas crianças mereciam ser cuidadas, simplesmente porque existiam. E se alguém que não tinha nada podia dar tanto, o que significava ser alguém que tinha tudo e não dava nada? Eduardo entrou no escritório, abriu a pasta de Maurício mais uma vez, olhou para a foto da formatura e tomou uma decisão que não cabia em nenhum contrato e que nenhum advogado precisava revisar. Ele ia conhecer Clara de verdade, não a ficha, não o relatório, a pessoa. Mas o que Eduardo ainda não sabia era que Clara também guardava algo. Algo que não estava na pasta de Maurício. Algo que nenhum registro público poderia revelar. E quando essa verdade viesse à tona, não seria apenas a vida dele que mudaria. Seria a vida de todos naquela casa. Eduardo começou a mudar a rotina. Não de forma grandiosa ou anunciada. De forma silenciosa, quase tímida. Como alguém que está reaprendendo a andar depois de muito tempo parado. Passou a sair mais cedo do escritório. Passou a jantar em casa. Passou a perguntar aos gêmeos sobre a escola, sobre os desenhos, sobre os sonhos que tinham à noite. As respostas ainda vinham devagar. Medidas, como se os meninos estivessem testando a solidez daquela presença nova antes de confiar nela. Mas havia progresso. Numa dessas noites, Theo mostrou um desenho sem que Eduardo pedisse. Era um barco no meio do mar, com 3 figuras dentro. Eduardo olhou com atenção. Quem são essas pessoas no barco? Eu, o Enzo e a Clara. Eduardo esperou. Procurou uma 4ª figura. Não havia. E onde eu estou? Theo olhou para o desenho como se a pergunta não fizesse sentido. Você está no trabalho, pai. A frase não veio com maldade. Veio com naturalidade. Com a lógica implacável de uma criança que descreve o mundo como ele é, sem filtro e sem piedade. Eduardo era o homem que estava no trabalho.
Era assim que seus filhos o enxergavam. Era assim que ele tinha se construído na mente deles, uma figura associada à ausência. Eduardo assentiu. Não corrigiu. Não pediu para ser incluído no desenho. Entendeu que aquele lugar no barco precisava ser conquistado, não solicitado. Os dias foram passando e a casa encontrou uma espécie de equilíbrio novo. Sem Denise, o ambiente respirava. Os gêmeos desciam para o café da manhã sem fazer varredura na sala. Dona Zilda cozinhava cantarolando. E Clara seguia sendo Clara, presente sem invadir, cuidadosa sem pedir reconhecimento, firme sem precisar de volume. Mas Eduardo começou a notar algo que antes não percebia. Clara saía da casa todas as quartas-feiras à tarde, sempre no mesmo horário. Sempre voltava com os olhos levemente diferentes, não vermelhos, não inchados, mas carregados de algo pesado. Dona Zilda cobria o turno dela sem que ninguém precisasse pedir. Era um acordo silencioso, antigo, que funcionava sem palavras. Na primeira vez, Eduardo não deu importância. Na segunda, registrou. Na terceira, a curiosidade se tornou inquietação. Zilda, para onde a Clara vai nas quartas? A cozinheira estava descascando legumes. As mãos pararam por um segundo, apenas um segundo, antes de retomar o movimento. Isso é assunto da Clara, Eduardo. Era a primeira vez que Zilda o chamava pelo nome sem o senhor na frente. E era a primeira vez que ela se recusava a responder uma pergunta dele. As duas coisas juntas formavam uma mensagem clara. Havia um limite ali, um território que não era dele. Eduardo respeitou, ou tentou, mas a inquietação não parou de crescer. Não por desconfiança, por preocupação. Uma preocupação que ele não sabia de onde vinha, nem para onde ia, mas que ocupava um espaço cada vez maior no peito. Numa quarta-feira seguinte, Eduardo tomou uma decisão que sabia ser invasiva. Saiu do escritório no meio da tarde, dirigiu ele mesmo, sem motorista, e estacionou a uma distância segura da casa. Viu quando Clara saiu pelo portão lateral. Ela caminhou até o ponto de ônibus. Esperou. Subiu. Eduardo seguiu o ônibus, não com orgulho, com vergonha. Sabia que estava cruzando uma linha, mas algo dentro dele dizia que precisava entender. Não para controlar. Já tinha feito isso a vida inteira e o resultado era o desastre que vivia. Precisava entender por que Clara merecia ser entendida. Porque ele tinha passado 3 anos ao lado de uma pessoa e não sabia nada sobre ela além de 6 linhas numa ficha. O ônibus seguiu para a Zona Norte. Clara desceu num bairro que Eduardo nunca tinha pisado. Ruas estreitas, casas modestas, comércio local com letreiros desbotados. Ela caminhou 3 quadras e entrou em um prédio baixo, de fachada simples, com uma placa discreta na entrada. Instituto Recomeço, Centro de Acolhimento e Reabilitação. Eduardo estacionou. Ficou no carro. O coração batia de um jeito que ele não reconhecia. Não era a adrenalina das negociações, não era a tensão dos contratos. Era medo. Medo de descobrir algo que tornasse tudo mais complicado do que já era. Esperou. 1 hora se passou. Clara saiu do prédio acompanhada de uma mulher mais velha que usava um crachá institucional. As duas conversaram na calçada por alguns minutos. Clara escutava mais do que falava. Em certo momento, a mulher tocou o braço de Clara com um gesto que misturava consolo e encorajamento. Clara assentiu. Acenou. E caminhou de volta para o ponto de ônibus. Eduardo não a seguiu na volta. Ficou no carro, olhando para a fachada do Instituto Recomeço, até que o sol começou a descer e as luzes da rua se acenderam. Naquela noite, Eduardo não conseguiu ficar em silêncio. Esperou os gêmeos dormirem, esperou Clara terminar a ronda noturna nos quartos. E quando ela desceu a escada para guardar os últimos materiais antes de ir embora, ele estava na cozinha. Clara, posso falar com você 1 minuto? Ela parou no último degrau. Olhou para ele com aquela expressão neutra que Eduardo já conhecia, a muralha educada que ela mantinha entre si e o mundo. Claro, senhor Eduardo. Senta, por favor. Clara sentou no banco da ilha, as mãos sobre o colo, a postura ereta, pronta para ouvir uma reclamação, uma instrução, uma demanda.
pronta para o que quer que um patrão dissesse a uma funcionária no final do expediente. Eduardo sentou na frente dela e fez algo que Clara não esperava. Eu preciso te pedir desculpas. O rosto dela não mudou, mas as mãos se moveram. Os dedos se entrelaçaram com mais força sobre o colo. Desculpas pelo quê, senhor? Por tudo. Pelo que a Denise fez com você, pelo tempo que eu não vi. Pelo tempo que eu não perguntei. Por ter reduzido 3 anos da sua vida nesta casa a uma ficha com 6 linhas. Clara engoliu em seco. A muralha tremeu, mas não caiu. O senhor não precisa. Preciso sim. E preciso te dizer outra coisa. Eu sei que você vai ao Instituto Recomeço nas quartas-feiras. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que Eduardo tinha presenciado naquela casa. Não era o silêncio digno de Clara diante de Denise. Não era o silêncio constrangido dos gêmeos diante do pai. Era um silêncio de vulnerabilidade. O silêncio de alguém que foi encontrada no único lugar onde se permitia ser frágil. Clara desviou o olhar. Pela primeira vez desde que Eduardo a conhecia, ela não sustentou o contato visual. Olhou para as próprias mãos, para os dedos entrelaçados que agora tremiam levemente. Eu não fiz nada errado. Eu sei que não. As quartas-feiras são minha folga da tarde. Eu nunca faltei, nunca atrasei, nunca deixei de... Clara. A voz de Eduardo era baixa, mas firme o suficiente para interrompê-la. Eu não estou questionando seu trabalho. Eu nunca questionaria. Eu só quero saber se você está bem. Clara olhou para ele. E nos olhos dela, Eduardo viu algo que reconheceu, porque ele mesmo tinha sentido nos últimos dias. O cansaço de carregar algo pesado demais por tempo demais sem ter com quem dividir. Minha avó. Clara começou, e a voz falhou na primeira tentativa. Respirou fundo. Recomeçou. Minha avó me criou. Quando ela ficou doente, eu cuidei dela até o fim. Foram anos difíceis. Depois que ela se foi, eu achei que tinha superado. Mas algumas coisas a gente não supera. A gente aprende a conviver. Eduardo escutava sem interromper, sem mover um músculo. O Instituto Recomeço é um lugar onde pessoas que perderam alguém importante podem conversar. Não é tratamento. Não é obrigação. É só. Um lugar onde eu posso falar sobre a minha avó sem precisar ser forte. A voz de Clara se manteve inteira até a última frase. Mas as mãos contavam outra história. Tremiam. E Eduardo entendeu que aquela mulher que protegia seus filhos com a firmeza de um escudo, que enfrentava a humilhação sem recuar, que mantinha a dignidade em todas as situações, aquela mulher também precisava de um lugar onde podia soltar o peso. Toda semana? Eduardo perguntou quase em sussurro. Toda semana. Há quase 4 anos. 4 anos. Clara frequentava aquele instituto desde antes de trabalhar na casa dele. Carregava o luto da avó há tanto tempo que já fazia parte de quem ela era. E ninguém sabia. Ninguém perguntou. Ninguém olhou para ela o suficiente para perceber que toda quarta-feira aquela mulher inabalável ia a um lugar onde se permitia desabar. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa. Não tocou Clara. Apenas deixou a mão ali, no espaço entre os dois, como uma ponte que ela podia cruzar ou não. Você não precisa ser forte aqui também, Clara. Não mais. Clara olhou para a mão dele. Olhou para o rosto dele. E fez algo que Eduardo nunca a tinha visto fazer. Chorou. Sem som. Sem soluço. As lágrimas simplesmente desceram pelo rosto dela como se tivessem esperado anos por permissão. Clara não as enxugou. Não se desculpou. Não se levantou para ir embora. Ficou ali, sentada na cozinha da mansão onde trabalhava, chorando na frente do homem que era seu patrão, deixando cair a armadura que usava desde que aprendeu que ninguém ia protegê-la. Dona Zilda apareceu na porta da cozinha. Viu a cena. E pela primeira vez em 15 anos de serviço naquela casa, a cozinheira sorriu com os olhos cheios d'água e voltou em silêncio para o corredor sem interromper. Eduardo não disse mais nada. Não precisava. Algumas coisas não pedem palavras. Pedem presença.
E naquela cozinha, numa noite comum de uma semana qualquer, duas pessoas que viviam sob o mesmo teto há 3 anos, finalmente se viram de verdade. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquela noite na cozinha não ficaria entre eles. Porque alguém tinha visto a mensagem de despedida de Denise nas redes sociais. Uma postagem vaga, cheia de indiretas, sobre ser trocada por quem não merecia. E essa postagem já estava chegando nos olhos da única pessoa que podia transformar a vida de Clara num campo de batalha. Renato Ventura, o irmão dela, já estava a caminho. A campainha tocou num fim de tarde em que ninguém esperava a visita. Eduardo estava no escritório revisando documentos. Os gêmeos brincavam no jardim com Clara. Dona Zilda foi até a porta, secando as mãos no avental, e abriu com a tranquilidade de quem abre aquela porta todos os dias. O homem do outro lado não era tranquilo. Era alto, de postura rígida, com uma pasta de couro debaixo do braço e os olhos de quem veio para uma guerra. Dona Zilda o olhou de cima a baixo, e antes que ele dissesse qualquer coisa, a cozinheira já sabia quem era. Tinha os mesmos olhos de Clara, a mesma linha do queixo, a mesma forma de apertar os lábios quando segurava algo por dentro. Eu preciso falar com o dono desta casa. E quem devo anunciar? Renato Ventura, irmão da Clara. Dona Zilda não se moveu imediatamente. Ficou ali por um instante, medindo o homem como quem mede a profundidade de uma água antes de pisar. Depois assentiu e foi até o escritório. Eduardo, tem um homem na porta. Diz que é irmão da Clara. Eduardo levantou da cadeira. Algo se apertou no peito. Não surpresa, mas a sensação de que algo que estava pendente finalmente tinha chegado. Desceu a escada e caminhou até a entrada. Renato Ventura estava de pé no hall, e não fez nenhum esforço para disfarçar a hostilidade. Seus olhos percorreram a mansão com um misto de raiva e desconforto, como alguém que entra em um tribunal sabendo que as regras foram escritas pela outra parte. Senhor Matarazzo. Eduardo. Senhor Matarazzo, repetiu Renato, e a escolha deliberada da formalidade dizia tudo o que precisava ser dito sobre o tom daquela conversa. Eu vim buscar minha irmã. Eduardo sentiu o chão se mover debaixo dos pés. Não fisicamente, emocionalmente. Buscar Clara. Levá-la embora. A possibilidade nunca tinha passado pela sua cabeça, e o fato de que não tinha passado revelava o quanto ele ainda pensava em Clara como alguém que pertencia àquela casa, alguém que sempre estaria ali, disponível, presente, como se a dedicação dela fosse um recurso permanente que ele podia usar sem nunca perguntar o custo. Podemos conversar? Eduardo indicou a sala. Não preciso de sofá, não preciso de café e não preciso de gentilezas. Eu vi o que a namorada do senhor publicou nas redes. Vi as indiretas. Liguei para a Clara e ela desconversou, como sempre faz. Então eu vim pessoalmente. Renato abriu a pasta de couro, tirou folhas impressas, colocou sobre o aparador do hall como quem distribui provas em uma audiência. Minha irmã trabalha nesta casa há 3 anos. Nesse período, ela foi humilhada, desrespeitada e ameaçada pela pessoa que o senhor escolheu trazer para dentro da vida dos seus filhos. E a Clara nunca disse uma palavra. Sabe por quê? Eduardo não respondeu. Sabia que a pergunta não esperava resposta. Porque ela tem medo de perder o emprego. Porque ela já foi demitida antes por cuidar demais. Porque toda vez que a minha irmã se dedica a uma família que não é dela, alguém encontra um motivo para jogá-la fora. E agora eu descubro que a namorada do senhor saiu publicando nas redes que foi trocada por uma empregada. A palavra cortou o ar pela 2ª vez naquela história. Empregada. A mesma palavra que Denise tinha usado. Na boca de Renato, porém, não era desprezo. Era dor. A dor de um irmão que assistiu a irmã ser reduzida a uma função durante a vida inteira. Renato, eu preciso que você... O senhor não precisa de nada. Quem precisa é a Clara. Precisa de alguém que olhe por ela. Porque ela nunca olha por si mesma. Ela dá tudo e não guarda nada. E pessoas como o senhor se acostumam com isso. Se acostumam com a dedicação dela, com o silêncio dela, com a força dela. Até o dia em que quebram e jogam fora.
Eduardo escutou cada palavra. Não interrompeu, não se defendeu, não levantou a voz. Ficou de pé no hall da própria casa, ouvindo um homem que ganhava uma fração do que ele ganhava dizer verdades que valiam mais do que qualquer consultoria que Eduardo já tinha contratado. Quando Renato terminou, respirando pesado, os olhos brilhando com a intensidade de quem segurou aquilo por tempo demais, Eduardo fez a única coisa que podia fazer. Você tem razão, Renato piscou. A resposta o desarmou visivelmente. Esperava resistência, esperava arrogância, esperava o padrão que conhecia de todos os patrões que tinha enfrentado no escritório de advocacia. A negação, a minimização, o contra-ataque. Não esperava concordância. Tudo o que você disse está certo, Eduardo continuou. Eu não vi o que acontecia dentro da minha própria casa. Eu trouxe alguém que maltratava a pessoa mais importante para os meus filhos. E eu reduzi 3 anos da vida da sua irmã a uma ficha com 6 linhas numa gaveta. Renato franziu a testa. Eduardo continuou. Eu sei da avó. Sei que a Clara cuidou dela até o fim. Sei que largou os próprios sonhos para isso. Sei que bancou a sua faculdade limpando 3 casas. Sei que foi demitida da família do Jardim Sereno porque alguém sentiu ciúme do cuidado que ela dava às crianças. E sei que toda quarta-feira ela vai ao Instituto Recomeço porque ainda carrega um luto que ninguém nesta casa teve a decência de perceber. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores da história. Não era o silêncio digno de Clara, nem o silêncio calculado de Denise, nem o silêncio constrangido dos gêmeos. Era o silêncio de 2 homens se medindo, não como inimigos, mas como 2 pessoas que amavam a mesma mulher de formas diferentes e que, pela primeira vez, estavam frente a frente para decidir o que fazer com isso. Como o senhor sabe de tudo isso? Renato perguntou, a voz mais baixa agora. Porque eu finalmente parei de assinar contratos por 5 minutos e prestei atenção. Renato não sorriu, mas a linha dos ombros desceu 1 centímetro. A mandíbula relaxou uma fração. A pasta de couro pendeu ao lado do corpo como uma arma que já não era necessária. E o que o senhor pretende fazer? Antes que Eduardo pudesse responder, uma voz atravessou o hall. Renato. Clara estava na porta que dava para o jardim. Os gêmeos estavam atrás dela, Theo com as mãos sujas de terra, Enzo segurando um vaso pequeno com a muda que tinham plantado semanas antes. Clara olhava para o irmão com uma expressão que misturava surpresa, amor e algo que se parecia muito com medo. O que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar, Clara. Me buscar. Eu vi o que aquela mulher publicou. Eu sei o que aconteceu nesta casa. E eu não vou deixar você passar por isso de novo. Clara olhou para Eduardo, depois para Renato, depois para os gêmeos, que observavam a cena com os olhos enormes de quem sente a atenção dos adultos sem entender a causa. Meninos, subam para o quarto. Eu já vou. Os gêmeos não se moveram. Enzo deu um passo para frente e segurou a mão de Clara. Theo ficou onde estava, mas o queixo levantou. Aquele gesto que ele tinha copiado de Clara no primeiro dia, quando ela enfrentou Denise. A Clara vai embora? Perguntou Enzo, e a voz dele carregava o peso de uma pergunta que ele já tinha feito antes, e que jurou para si mesmo que nunca mais precisaria fazer. Clara se abaixou. Ficou na altura dele. Segurou o rosto do menino com as 2 mãos. Eu não vou a lugar nenhum. Lembra o que eu te disse? Enzo assentiu devagar. Enquanto vocês precisarem de mim, eu vou estar aqui. Renato assistiu à cena, e algo no rosto dele mudou. A raiva não desapareceu. Estava ali, entranhada, construída ao longo de anos vendo a irmã sofrer. Mas ao lado da raiva, nasceu outra coisa. O reconhecimento de que talvez pela primeira vez, a dedicação de Clara não era unilateral. Aquelas crianças a amavam, de verdade. Não como se amam brinquedos ou hábitos, como se ama alguém que faz o mundo parecer seguro. Clara levantou e levou os meninos para dentro. Quando voltou, estava sozinha. Parou entre Eduardo e Renato como alguém que se recusa a ser o objeto de uma disputa. Renato, eu agradeço você ter vindo. Eu sei que você se preocupa. Mas eu não sou mais aquela menina que precisava que você resolvesse tudo. Eu escolhi estar aqui. Eu escolho ficar.
Não por obrigação, não por medo de perder o emprego, porque essas crianças precisam de mim e eu preciso delas. Renato abriu a boca para responder, mas Clara levantou a mão. E se um dia eu decidir ir embora, vai ser decisão minha. Não do senhor Eduardo, não da ex-namorada dele e não sua. Minha. O hall ficou em silêncio. Eduardo sentiu algo que nunca tinha sentido em relação a Clara. Não admiração, que já existia. Não gratidão, que já era imensa. Sentiu respeito. O respeito de quem entende que está diante de alguém que não precisa ser resgatada. Que nunca precisou. Renato olhou para a irmã por um longo tempo. Depois olhou para Eduardo. E então fez algo que ninguém esperava. Estendeu a mão. Se alguma coisa acontecer com ela nesta casa, eu volto. E não vai ser para conversar. Eduardo apertou a mão dele. Se alguma coisa acontecer com ela nesta casa, eu mesmo ligo para você. Renato assentiu. Abraçou a irmã. Um abraço longo, apertado, do tipo que diz tudo o que a boca se recusa a pronunciar. Clara segurou o irmão com a mesma força e, por um instante, Eduardo viu nela a menina que perdeu a avó, que ficou sozinha, que trabalhou para que o irmão pudesse estudar. Viu a mulher inteira, não apenas a parte que ele conhecia. Renato foi embora com a pasta de couro debaixo do braço, a postura um pouco menos rígida, os passos um pouco menos pesados. Eduardo ficou na porta assistindo o carro dele desaparecer na rua. Clara estava ao lado, em silêncio. Seu irmão te ama muito. Ele se sente culpado. Acha que deveria ter me ajudado mais quando a vovó ficou doente. Eu nunca deixei ele pensar diferente. Talvez tenha sido meu erro. Não é erro proteger quem a gente ama. Clara olhou para ele, e pela segunda vez, Eduardo viu a muralha tremer. Não, não é. Naquela noite uma tempestade caiu sobre a cidade. O vento batia nas janelas da mansão com uma força que fazia os vidros vibrarem. Eduardo estava no escritório quando ouviu algo que o fez levantar da cadeira num impulso. Um choro baixo, abafado, vindo do quarto dos gêmeos. Correu pelo corredor. Abriu a porta. Enzo estava sentado na cama, encolhido, com o cobertor puxado até o queixo, os olhos cheios de lágrimas. A cada trovão, o corpo do menino se contraía como se esperasse um golpe. Eduardo sentou na cama ao lado dele. Não sabia o que fazer. Não tinha roteiro para isso. Não tinha experiência. Então fez o que tinha visto Clara fazer. A única referência que tinha de como se cuida de uma criança com medo. Puxou Enzo para perto, colocou o braço ao redor dele e ficou ali, em silêncio, enquanto o trovão sacudia o mundo lá fora. Pai, eu não gosto do barulho. Pai, não senhor. Pai. Eduardo fechou os olhos, apertou o filho com mais força e sentiu as lágrimas descendo pelo próprio rosto, sem pedir licença, sem aviso, sem controle, porque aquela única palavra, pai, valia mais do que qualquer contrato, qualquer cifra, qualquer conquista que ele já tinha acumulado na vida inteira. Eu sei, meu filho. Eu estou aqui. Enzo encostou a cabeça no peito de Eduardo. Os trovões continuaram, mas o menino parou de tremer. Theo acordou com o barulho. Olhou para a cena. Não disse nada. Desceu da própria cama, atravessou o quarto e se enfiou debaixo do braço livre do pai. Eduardo segurou os dois. Um de cada lado, as mãos abertas sobre as costas dos filhos. E naquele quarto, no meio da tempestade, algo finalmente se reconstruiu. Não era perfeito, não era completo. Era um começo, frágil como uma muda recém-plantada, mas vivo. Na porta do quarto, uma sombra parou. Clara tinha vindo verificar os meninos como fazia toda noite. Viu Eduardo segurando os dois filhos. Viu Enzo encostado no peito do pai. Viu Theo agarrado ao braço dele. Não entrou. Não precisava. Encostou-se no batente da porta, cruzou os braços e sorriu. Um sorriso pequeno, silencioso, que ninguém viu. O sorriso de quem plantou algo com as próprias mãos e finalmente vê o primeiro broto rompendo a terra. A manhã seguinte, a tempestade amanheceu com um céu limpo que parecia lavado. A luz entrava pelas janelas da mansão com uma intensidade diferente.
como se o próprio sol quisesse iluminar o que antes ficava escondido nos cantos. Eduardo acordou no quarto dos gêmeos, sentado na poltrona entre as duas camas, com o pescoço torto e as costas reclamando de cada hora dormida naquela posição. Mas estava sorrindo. Enzo ainda dormia enrolado no cobertor, o rosto sereno, sem nenhum vestígio do medo da noite anterior. Theo estava acordado, deitado de bruços, desenhando no caderno que nunca largava. Quando percebeu que o pai tinha aberto os olhos, levantou o caderno e mostrou. Olha, pai. Eduardo se inclinou. O desenho mostrava 3 figuras debaixo de um cobertor, chuva caindo ao redor, e as 3 figuras estavam sorrindo. Embaixo, com a letra torta e enorme de sempre, Theo tinha escrito: A Noite do Trovão. Eduardo olhou para o desenho por um longo tempo. Depois, olhou para o filho. Posso ficar com esse? Theo arrancou a folha do caderno e entregou com uma naturalidade que doeu de tão bonita. Como se dar algo ao pai fosse, finalmente, um gesto que fazia sentido. Eduardo dobrou o papel e colocou no bolso. Agora carregava 2 desenhos. O primeiro, o homem da maleta, sozinho, do outro lado do papel, era a acusação. O segundo era o começo da resposta. Os dias que se seguiram não foram mágicos. Não houve transformação instantânea. Eduardo continuava errando. Esquecia que Enzo não gostava da borda do pão. Colocava pasta de dente demais na escova de Theo. Tentava contar histórias na hora de dormir e perdia o fio no meio, inventando finais absurdos que faziam os gêmeos rirem não pela história, mas pelo desastre que o pai fazia ao contá-la. Mas ficava. Todas as noites. Mesmo quando os meninos adormeciam rápido. Mesmo quando ele tinha e-mails urgentes. Mesmo quando o corpo pedia a cama e não a poltrona apertada entre as 2 camas dos filhos. Eduardo ficava, e aos poucos, imperceptivelmente, o gelo foi derretendo. Enzo passou a esperar o pai na porta do quarto antes de dormir, segurando o copo de água com limão que Clara preparava, como se quisesse mostrar a Eduardo que aquele era o ritual e que agora ele fazia parte. Theo começou a desenhar com a porta aberta, em vez de esconder os cadernos debaixo do travesseiro. Pequenas mudanças, enormes conquistas. Clara observava tudo com a discrição de sempre. Não se afastou, mas abriu espaço. Onde antes ela era a única presença noturna no quarto dos gêmeos, agora havia Eduardo. E ela ajustou sua órbita sem ciúme, sem ressentimento, com a sabedoria de quem entende que o melhor que podia acontecer para aquelas crianças era ter o pai de volta. Numa tarde, Eduardo a encontrou no jardim. Clara estava ajoelhada perto do canteiro, cuidando das mudas que tinha plantado com os meninos semanas antes. Eduardo parou ao lado dela e olhou para os vasos. Alguma novidade? Clara apontou para uma das mudas. No topo do caule fino, algo despontava. Pequeno, fechado, mas inconfundível. Está chegando, mais alguns dias e abre. Eduardo agachou ao lado dela. Olhou para aquele botão minúsculo que insistia em existir apesar do solo, do tempo e da tempestade que tinha castigado o jardim dias antes. Você disse que as coisas que valem a pena geralmente demoram. Clara assentiu sem olhar para ele. As mãos na terra, os olhos na planta. E valeu a pena esperar? Clara parou o que estava fazendo. Ficou imóvel por um instante. E então olhou para ele. Não com a muralha profissional, não com a neutralidade de funcionária, mas com os olhos de alguém que se permite ser vista. Sempre vale. Eduardo sustentou o olhar. E naquele jardim, de joelhos na terra, com as mãos sujas e o silêncio do fim de tarde ao redor, algo se estabeleceu entre os dois. Não foi declarado, não foi nomeado, não precisava ser. Havia coisas que existiam antes das palavras, e essa era uma delas. Semanas depois, Renato voltou à mansão. Dessa vez, não tocou a campainha com hostilidade. Tocou e esperou com as mãos nos bolsos, olhando para o jardim com uma expressão que misturava cautela e curiosidade. Dona Zilda abriu a porta, e pela primeira vez,
sorriu para ele. O irmão da Clara. Entre. Renato entrou e encontrou algo que não esperava. Os gêmeos estavam na sala de jantar com Clara e Eduardo. Theo desenhava. Enzo montava algo com blocos. Clara ajudava Enzo a equilibrar uma torre, enquanto Eduardo assistia, tentando sugerir uma peça e sendo vetado pelo filho com um gesto de mão que arrancou risada de todos. Renato ficou parado na entrada da sala, observando. Como Eduardo tinha observado no primeiro dia, da porta, sem ser visto, tentando entender o que acontecia dentro de uma cena da qual não fazia parte. Mas dessa vez, alguém o viu. Tio Renato! Os gêmeos correram até ele. Renato se abaixou e recebeu os dois com um abraço desajeitado de quem não tem prática com crianças, mas que se esforça com tudo o que tem. Clara riu. Uma risada aberta, sem contenção, que Eduardo nunca tinha ouvido antes. O som preencheu a sala inteira. Renato levantou e olhou para Eduardo. Os dois se mediram por um instante. Resquício do confronto anterior, da desconfiança que ainda pairava como uma nuvem fina. Mas Eduardo estendeu a mão primeiro. Fica para o jantar? Renato olhou para Clara. Ela assentiu com um sorriso discreto. Ele apertou a mão de Eduardo. Fico. O jantar aconteceu na mesa da cozinha. Não na sala de jantar formal com os 12 lugares e os talheres de prata. Na cozinha. Dona Zilda serviu a comida reclamando que não tinha preparado o suficiente, embora houvesse comida para o dobro de pessoas. Theo sentou ao lado de Renato e mostrou seus desenhos. Enzo sentou ao lado de Clara, como sempre, mas com uma diferença. A cadeira do pai estava logo ali, e de vez em quando o menino olhava para Eduardo e sorria. Renato contou histórias do escritório de advocacia. Casos de trabalhadores que conseguiram seus direitos. Vitórias pequenas que, para as pessoas envolvidas, eram imensas. Clara o ouvia com um orgulho silencioso que não cabia no rosto. Eduardo o ouvia com algo que se parecia com admiração. A admiração de quem reconhece que existem batalhas mais importantes do que as que se travam em salas de reunião com vista para a cidade. Em certo momento, Theo puxou o caderno e começou a desenhar durante o jantar. Ninguém reclamou. Ninguém mandou guardar. Quando terminou, virou o caderno para a mesa. 5 figuras de palitinho. Dentro de um barco grande. Todas juntas, todas sorrindo. E embaixo com a letra torta que já era a marca registrada. Minha família. Eduardo olhou para o desenho. Contou as figuras. 5. 2 meninos. Uma mulher ao lado deles. Um homem do outro lado. E outra figura mais velha no centro. Dona Zilda, com o que parecia ser uma panela na mão. Nenhuma figura estava sozinha. Nenhuma figura segurava uma maleta. Todas estavam dentro do barco. Eduardo levantou da mesa. Saiu da cozinha. Caminhou até o hall. Encostou na parede e levou a mão ao bolso do paletó, onde os 2 desenhos anteriores ainda estavam dobrados. Tirou o primeiro, o homem da maleta, sozinho, separado da família. Tirou o segundo, a noite do trovão, 3 figuras debaixo do cobertor. E agora o terceiro, o barco. Todos juntos. 3 desenhos. 3 capítulos da mesma transformação. Escritos por uma criança que não usava palavras para dizer o que sentia, mas que dizia tudo com lápis e papel. Dona Zilda apareceu no hall. Olhou para ele. Olhou para os 3 desenhos abertos nas mãos dele. E disse, com a voz calma de quem espera por um momento há muito tempo. O que precisava começar agora já tem nome. Eduardo. Ele olhou para ela. Os olhos ardiam. A garganta apertava. E qual é o nome, Zilda? A cozinheira sorriu. O mesmo sorriso que tinha dado na noite em que viu Clara chorar na cozinha. O sorriso de quem assiste uma família se construir tijolo por tijolo, refeição por refeição, silêncio por silêncio. Vai lá para dentro que o senhor descobre sozinho. Eduardo voltou para a cozinha. Sentou na cadeira. Theo imediatamente empurrou o caderno para ele pedindo para desenhar junto. Eduardo pegou o lápis e desenhou algo horrível. Uma figura disforme que deveria ser um cachorro. Enzo gargalhou. Clara cobriu a boca para não rir. Renato não teve a mesma piedade e riu abertamente. Pai,
Isso é um cachorro ou um sofá? Perguntou Theo. Pai, sem formalidade, sem distância. Sem o peso do Senhor que tinha marcado todos os dias anteriores. Apenas pai. Dito com a naturalidade de quem finalmente acredita que a palavra pertence àquela pessoa. Eduardo riu. Uma risada de verdade, dessas que vêm do fundo e não pedem permissão. Algum tempo depois, num domingo de manhã, Eduardo desceu para o jardim e encontrou Clara ajoelhada diante do canteiro. Ao lado dela, os gêmeos. Os três olhavam para a muda que tinham plantado juntos. A flor tinha aberto. Era pequena, delicada, com pétalas que pareciam frágeis, mas que tinham sobrevivido à tempestade, ao frio e à espera. Clara tocou uma das pétalas com a ponta do dedo, como se verificasse que era real. Enzo olhou para o pai. Pai, vem ver, nasceu! Eduardo desceu os degraus e agachou ao lado dos filhos. Olhou para a flor. Depois para Clara. Ela estava sorrindo. Aquele sorriso raro, verdadeiro, que não era para a plateia nem para protocolo. Era dela. Só dela. Demorou, disse Eduardo. Mas abriu, respondeu Clara. Theo estendeu a mão para Enzo. Enzo estendeu a mão para Clara. Clara olhou para Eduardo. E Eduardo, sem dizer nada, colocou a mão dele sobre as mãos dos três. 4 mãos, empilhadas, como um pacto renovado, mais forte que o primeiro, porque agora tinha alguém que antes faltava. Eduardo não se tornou um pai perfeito. Ainda trabalhava demais, ainda esquecia detalhes, ainda contava histórias com finais desastrosos que faziam os gêmeos rirem pelo motivo errado. Mas estava presente. Não como visita, como presença constante, imperfeita e real. Clara não se tornou outra pessoa. Continuava indo ao Instituto Recomeço nas quartas-feiras. Continuava carregando o luto da avó como parte de quem era. Continuava sendo silenciosa, forte e inabalável quando precisava. Mas agora, de vez em quando, se permitia não ser forte. Se permitia rir alto na cozinha. Se permitia chorar quando a saudade apertava. Se permitia existir não apenas como a mulher que cuidava, mas como a mulher que também era cuidada. Renato passou a visitar a mansão com frequência. Nunca perdeu completamente a desconfiança. Era do seu temperamento, da sua história, da armadura que vestia para proteger a irmã. Mas viu-o bastante para entender que daquela vez era diferente. Não perfeito, diferente. Dona Zilda continuou na cozinha. Continuou vendo tudo. Continuou dizendo pouco e significando muito. E numa dessas tardes, enquanto organizava os mantimentos da semana seguinte, olhou pela janela da cozinha e viu algo que a fez parar. Eduardo estava no jardim, sentado na grama ao lado de Clara. Os gêmeos corriam ao redor dos dois. Theo carregava o caderno de desenhos debaixo do braço. Enzo segurava um regador que era grande demais para ele, derramando água por todo lado, menos na planta. E Clara contava uma história. A mesma história do pássaro que não sabia voar, mas que caminhava tão longe que conhecia mais lugares do que todos os outros pássaros juntos. Só que dessa vez, a história tinha um final diferente. E um dia, dizia Clara, enquanto os gêmeos paravam de correr para ouvir, o pássaro encontrou outros pássaros que também gostavam de caminhar. E ele descobriu que não precisava voar para ir longe. Precisava apenas de companhia para a caminhada. Enzo sentou no colo de Clara. Theo sentou ao lado do pai. E os 4 ficaram ali, no jardim que Clara cultivava sem que ninguém pedisse, sob a luz de um fim de tarde que não tinha pressa de acabar. Dona Zilda sorriu da janela. Secou uma lágrima com o avental. E voltou para a cozinha. Algumas histórias não terminam com grandes gestos. Não terminam com declarações públicas, nem com finais perfeitos amarrados em laços dourados. Algumas histórias terminam da forma mais simples e mais poderosa que existe, com alguém que finalmente encontrou o seu lugar, e com alguém que finalmente foi vista.